versos 29 e 33. Mas também nós pretendemos analisar, para finalizar hoje também, a conclusão que está nos versículos 34 a 36. Alguns comentaristas vão tentar dizer que esse juízo vai até o verso 34. Outros até o verso, uns acreditam que até o verso 33, outros até o verso 32. Eu estou seguindo a linha aqui de que o último juízo está indo até o verso 33 e que a conclusão do juízo, que é uma conclusão geral para os juízos, se dá do verso 34 a 36. E eu quero que os irmãos lembrem, quantas pessoas não ficam chocadas com o fato de repente, chegarem a este momento dos evangelhos, ficam chocadas porque é o próprio Filho de Deus que faz a afirmação 2 dias antes de sua morte, de uma das linguagens mais duras de toda a Bíblia. Meus irmãos, a força e a autoridade com que estes juízos foram demonstrados aqui, nós lemos, lembra aquilo que é afirmado no livro de Apocalipse, capítulo 6, verso 16, que os homens experimentarão a ira do Cordeiro. E aqui, meus irmãos, estes juízos declaram, na realidade, a somatória desses juízos aqui, declaram que um dos principais inimigos do reino de Deus não é apenas Satanás. Um dos principais inimigos do evangelho do reino é uma religiosidade hipócrita, que no seu coração, no seu interior, nunca foi transformado, nunca foi renovado, e que ainda assim rejeitou toda e qualquer aproximação da palavra de Deus, no Antigo Testamento, na oferta do evangelho, do próprio Filho de Deus ofertando o evangelho. E eu quero lembrar aqui que 2 conceitos-chave, meus irmãos, nos ajudam a entender, nós não podemos chegar ao fim aqui e esquecer a singularidade de 2 conceitos que perfazem todos esses juízos. O primeiro conceito aqui é o próprio conceito da palavra ai. Eu dei isso, caso os irmãos não me viram afirmando ai. Esse ai aqui, no grego, é uma interjeição. Mas a ideia aqui, meus irmãos, é que estes ais representam juízos de um processo de um juiz que foi aberto. Um processo que foi instaurado e ele está ocorrendo na existência humana em relação a todos aqueles que ofereceram algum tipo de comportamento resistente, a serem transformados, a receberem a oferta do Evangelho ou da Palavra de Deus. Outro termo importante aqui, que nós vamos ainda trabalhar hoje, é o termo hipócrita. Cada um destes juízos, meus irmãos, oferece uma dimensão da hipocrisia, para os irmãos perceberem quão terrível é a profundidade da hipocrisia. São vários ângulos aqui, meus irmãos. Hipócrita, a palavra hipócrita para denunciar aqui, denunciada por meio destes juízos, aliás, a palavra hipócrita significa em si mesma utilizar uma máscara. Um ator em ação. Um ator que está encenando. A comum percepção que nós temos hoje desta palavra é que hipocrisia seria a palavra para designar as pessoas que falam uma coisa, mas praticam uma outra, diferente daquela palavra que deram, meus irmãos. Fala, mas não pratica o que diz. Não parece ser este o significado no Evangelho de Mateus. É muito mais profundo. O que se faz aqui, meus irmãos, é uma forte ênfase no coração interior. Aquele ângulo que só Deus pode ver, que Deus mesmo está vendo. Relacionado a Deus, o que Deus vê, o que Deus requer, em contraste com o outro ângulo, que é o ângulo exterior,
relacionado aos homens, como os homens percebem. Então, de uma forma bem direta, direi aqui que, em outras palavras, uma definição mais completa de hipocrisia, o termo utilizado aqui no capítulo 23 de Mateus, não é uma discrepância entre palavra e ação. É uma discrepância, ao contrário, entre a natureza interior de uma pessoa como observada por Deus e a aparência exterior que esta pessoa faz questão de mostrar aos homens. É esse o grande sentido da palavra hipócrita aqui. É muito mais profundo do que alguém falar algo e não cumprir, ou viver de outro jeito. Meus irmãos, a natureza interior da hipocrisia é não glorificar a Deus, é não seguir os seus caminhos, não glorificar a Deus, mas glorificar a si próprio, os seus próprios atos religiosos, ou seguir aos homens de algum modo. E cada vez que nosso Senhor utilizou esta palavra hipócrita, aqui, meus irmãos, com exceção do terceiro ai, que ele não utiliza, e eu expliquei para os irmãos a razão de ser, né? Ele estava preocupado em descrever no terceiro ai, a ponto de ele não necessitar naquele momento utilizar a palavra, mas ele consegue oferecer aqui uma visão cirúrgica da palavra hipócrita, do que é a hipocrisia. A hipocrisia é constituída, a mais perigosa hipocrisia é aquela constituída dentro da religião. O primeiro ai, vejam nas suas Bíblias, no versículo 13, foi um juízo contra a recusa em reconhecê-lo como o verdadeiro Messias e a tentativa de impedir que outros o fizessem, outros reconhecessem que ele era o verdadeiro Messias. No versículo 15, meus irmãos, nós temos o segundo ai, foi um juízo contra o proselitismo, de tentar converter pagãos ou gentios, não à palavra de Deus, do judaísmo, do Antigo Testamento, mas a tentativa de converter as suas regras farisaicas, ao seu sistema de religião, cujas regras não sequer se mostram nas Escrituras. Era um princípio inclusivo de tradições, de conceitos humanos, meus irmãos, tornando estas pessoas até muito mais resistentes à verdade, resistentes ao chamado de Deus ao arrependimento. O terceiro ai está entre os versos 16 a 22. Foi um juízo, meus irmãos, contra a casuística, o sistema de raciocínio, ou de raciocínios que os judeus aqui, que os fariseus e os escribas arranjavam para que os seus discípulos pudessem não cumprir os compromissos que eles afirmavam ou que fizeram com Deus dentro do campo da religião, meus irmãos. Vamos para o quarto ai. O quarto ai, nos versos 23 e 24, foram um juízo contra a distorção do que é essencial na lei. O que é essencial na palavra de Deus? Sendo escrupulosos e detalhistas e cuidadosos apenas com elementos inferiores ou elementos menores na religião. Como o caso aqui, nós vimos dos dízimos. O quinto ai, nos versos 25 a 26, veio na forma de um juízo contra um zelo apenas por uma purificação externa. Uma purificação externa que, todavia, não tinha cuidado exatamente contra os males do coração que não foram tratados, como, por exemplo, aqui, meus irmãos, a ganância do dinheiro, das ofertas, a ganância a ponto de nosso Senhor usar a palavra intemperança, a perda de controle. O pecado já tinha dominado tanto nesse setor, que eles se riram quando, em um outro momento, no Evangelho de Mateus, nosso Senhor declarou a eles que eles eram, aliás, no Evangelho de Lucas, que nosso Senhor declarou que Deus estava vendo o coração deles, porque eles estavam rindo do Senhor, porque Ele falou que exatamente a riqueza e os bens não eram a essência da vida. Meus irmãos, no sexto ai, versos 27 a 28, né, que nós vimos de uma só vez no último domingo, o sexto e o quinto ais. O sexto ai é um juízo contra
a falsa piedade meramente externa. Uma piedade externa que se tem prazer nela e se enfatiza essa piedade externa, mas todavia é uma fonte contínua de contaminação, até para a vida de outras pessoas, como um sepulcro caiado, que eram pintados os sepulcros para que em Israel, no mês de Adar, no culto da Páscoa, os peregrinos não ficassem impuros por tocarem em sepulcros de forma desavisada. E hoje nós chegamos ao sétimo ai. Representa o clímax aqui. Não pensem, meus irmãos, que alguém tão excelso em sua sabedoria, em seu poder, como o Senhor Jesus, que ele veio designar juízos desconexos. Os irmãos podem perceber que há uma lógica crescente em cada juízo, a ponto de o sétimo juízo não estar aqui de forma à toa, meus irmãos. O sétimo juízo é o clímax da condenação que o Filho de Deus afirma sobre a liderança espiritual de Israel, e agora vai estender a própria situação decadente espiritual do próprio povo de Israel. Meus irmãos, nós temos uma grande denúncia aqui. O clímax aqui é uma grande denúncia histórica da obra do pecado por meio da religião. Uma longa linha sucessória de pessoas envolvidas numa certa religiosidade, que sempre resistiram ao chamado de Deus por meio da sua palavra. O verdadeiro chamado para o arrependimento. Elas resistiram ao chamado para o arrependimento por meio da verdadeira pregação. Eles até ouviam no Antigo Testamento falsos profetas, até se deleitavam neles. Mas aqui, exatamente, meus irmãos, nosso Senhor denuncia nesse sétimo e último juízo. Este é precisamente o elemento mais surpreendente do último juízo. O elemento mais surpreendente é que há toda uma linha histórica e sucessória de muitas pessoas que se envolveram de alguma forma com a religião de Israel, falaram em nome de Deus, criam estar em paz com Ele, iam aos cultos, serviam a Deus de alguma forma com as suas ofertas, como nós vemos em Isaías capítulo 1, como nós vemos em muitas outras passagens, como no livro do profeta Amós, quando declara que parece estar tudo bem, no livro do profeta Jeremias. Então, havia um grupo de pessoas que historicamente negligenciaram o chamado. E agora a história destas pessoas chega ali até Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus. Houve pessoas antes deles que fizeram isto. Eles não estão fazendo uma coisa nova. A diferença extraordinária aqui é o fato de que eles estão fazendo agora com o próprio Senhor da salvação, o Senhor da redenção. E como é que nós devemos entender isto, irmãos? Por que o próprio Deus homem, Deus que se fez homem, o Deus homem, meus irmãos, teve de mostrar de uma maneira tão profunda, utilizando uma das linguagens mais duras da Bíblia, por que foi necessário que ele fizesse isto? Então eu convido os irmãos a entenderem o sétimo ai e a conclusão. Os versos 29 a 33, meus irmãos, nós temos o sétimo juízo. Como nosso Senhor Jesus está no templo em Jerusalém, denunciando ali esses juízos, sequencialmente, um após o outro, e próximo ao sopé do Monte das Oliveiras existia, possivelmente no templo de nosso Senhor, sepulcros estavam sendo renovados, sendo reconstruídos, como o sepulcro de Zacarias, o sepulcro de Josafá, o sepulcro de Absalão. Então nosso Senhor, meus irmãos, fez uso exatamente dessa circunstância, porque aqueles homens acreditavam que eles não estavam na linha sucessória, ou eles não eram da mesma índole, não tinham o mesmo caráter, não possuíam nenhuma ligação com os seus antepassados. Quando eles rejeitaram veementemente a aproximação do Senhor por meio da palavra profética.
a palavra dos profetas no Antigo Testamento. O maior número de livros do Antigo Testamento, ou de textos do Antigo Testamento, são os escritos proféticos. Para os irmãos notarem o quanto Deus falou com o seu povo, chamou aqueles que se afastavam dele, se desviaram, não quiseram ouvir a sua voz. Meus irmãos, eles estão dizendo aqui simplesmente ao Senhor Jesus que caso eles estivessem lá, eles não seriam esse tipo de pessoa. Eles não teriam participado da morte que os seus próprios antepassados praticaram em relação aos justos, aos homens tementes a Deus, homens de Deus que falaram a palavra do Senhor. Meus irmãos e meus amigos, eles estão dizendo aqui, nós não quebraríamos o pacto, a aliança pactual, como esses homens quebraram, e muito menos nós nos revoltaríamos contra aqueles que Deus enviou para chamar de volta pelo arrependimento verdadeiro. Exteriormente, esses homens pareciam estar falando a verdade. Mais uma vez, um elemento exterior aqui, os irmãos podem ver no versículo, nos versículos iniciais, verso 29, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos. A prova aqui, que parecia ser concreta, não é só que eles falassem sobre essa situação dos seus antepassados. Eles também pareciam ser pessoas muito piedosas, porque eles gastavam tempo, dinheiro, recursos, adornando os sepulcros dos profetas. Inclusive esta era uma atitude de Herodes. Herodes, para demonstrar que ele tinha certo respeito pela religião judaica, uma das coisas que Herodes gostava de fazer era restaurar o sepulcro de grandes personagens do Antigo Testamento. Exteriormente eles pareciam realmente pessoas piedosas. Esta sempre foi uma questão espinhosa na história de Israel. É uma questão espinhosa na história do povo da Antiga Aliança. Houve muito sangue derramado de pessoas justas, santas, pregadores fiéis da palavra de Deus, profetas enviados pelo Senhor. E os escribas estavam dizendo que, por exemplo, os escribas e fariseus estavam dizendo que eles não eram pessoas semelhantes a Pazur, em Jeremias capítulo 20, versos 1 e 2. Eles não eram semelhantes a Pazur, filho de Imer, o sacerdote, que quando, meus irmãos, o profeta Jeremias se voltou contra a falsa profecia deste homem, ele feriu o profeta e mandou prendê-lo. Eles estão dizendo que não tentariam calar o profeta Amós, que nem linhagem sacerdotal possuía. Amós foi tão rejeitado pelo povo de Judá, a ponto de ele dizer que ele nem se colocou naquela posição de profeta, porque ele era uma pessoa do campo. Ele era um boiadeiro, ele era um plantador de sicômoros. Ele via a vida dele era a vida agropecuária. Ele disse, o Senhor me tirou dali para anunciar a sua palavra. Ele nem participava de escola proféticas e nem tinha nenhuma ligação com o sacerdócio. Meus irmãos, eles estão dizendo que eles não fariam nada disso. Se nós quisermos entender mais sobre esse tremendo fato do Antigo Testamento, várias vezes há um certo resumo sobre esses fatos. Como, por exemplo, o profeta Jeremias. No capítulo 25, versos 3 a 5, por exemplo. O profeta Jeremias faz um resumo dos seus 23 anos de profetismo diante de uma nação e de um povo extremamente rebelde à palavra de arrependimento enviada por Deus, chamado de arrependimento, para o arrependimento. Jeremias capítulo 25, versos 3 a 5. Durante 23 anos, desde o 13º de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, tem vindo a palavra do Senhor, tem vindo a mim a palavra do Senhor. E começando de madrugada,
eu vou-la tenho anunciado, mas vós não escutastes. Também começando de madrugada vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, mas vós não os escutastes, nem inclinastes os ouvidos para ouvir, quando diziam: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu e a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Os escribas e fariseus estavam dizendo: nós não participamos disto, nós não concordamos com isto, e se caso estivéssemos lá, nós teríamos rompido com os nossos pais e não participaríamos da rejeição do chamado do Senhor. Mas, meus irmãos, o que nós lemos no verso 31? Que nosso Senhor utiliza exatamente esta palavra, esta mesma palavra, esta fala deles, para deixar evidente o seu juízo. Assim, contra vós mesmos testificais, que sois filhos dos que mataram os profetas. Qual é a maior evidência de que eles não são apenas descendentes físicos, descendentes sanguíneos? A maior evidência é o que o Senhor Jesus agora vai mostrar a eles. A aparente rejeição daqueles atos contra a palavra de Deus no Antigo Testamento, dos seus antepassados, a aparente piedade de que eles rejeitam toda e qualquer atitude que eles tenham feito, meus irmãos, é contraditória de forma completa ao seu zelo de tentar perseguir e matar aquele para quem os profetas estavam afirmando que ele viria ao mundo, o próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Naquele momento, esta é a grande contradição e a grande hipocrisia. Essa é a grande hipocrisia. Ali estava o Senhor. Não estava um simples profeta. Ali estava o próprio Filho de Deus. Encarnou-se, fez homem e é o Messias que está ali com todos os sinais, né? Se olharmos para o livro do profeta Isaías, capítulo 53, se olharmos os cânticos do servo sofredor, desde o capítulo 40 do profeta Isaías até o capítulo 53, nós veremos que ali estão as marcas, os sinais, as evidências, o que o profeta Zacarias, o que os profetas todos do Antigo Testamento, que Moisés, o maior de todos os profetas do Antigo Testamento, falou, ali estava. E quão impressionante é isto, irmãos? Eles estavam sendo iguais e piores do que os seus próprios pais, seus próprios antepassados. Quão impressionante é isto? O grande teste para conhecermos o nosso verdadeiro estado espiritual, irmãos, é como reagirmos frente à pregação da palavra. O grande teste é este. Como uma pessoa reage frente à pregação da palavra, ao ensino e ao chamado para o arrependimento. Aqueles homens não viveram na atmosfera do Antigo Testamento. Eles todavia entendiam a si mesmos como pessoas justas. Eles não viam a si mesmos como pessoas más, pessoas resistentes, nécias, endurecidas. Eles não viam a si mesmos assim. Mas agora, todavia, eles estão resistindo ao próprio Deus que se fez homem e habitou entre eles. E estava lhes pregando a palavra e chamando ao arrependimento. O ministério central de nosso Senhor Jesus Cristo não era o ministério da cura. O ministério central de nosso Senhor Jesus Cristo, sempre vimos isto aqui no Evangelho de Mateus, era o ministério da pregação e do ensino. Sempre. Mas aqui inclusive, esta interrupção em relação ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo no templo, é no momento exatamente que ele está ensinando. E ele está pregando. Dizem os evangelhos, os evangelhos sinóticos afirmam isto. Meus irmãos, aqui qual é o sentido da hipocrisia aqui? A natureza assassina dos seus corações.
Uma natureza assassina como eram assassinos os seus pais. Essa natureza assassina é melhor revelada quando a palavra é pregada, quando ela é ensinada. A grande questão, o grande teste em relação à hipocrisia, não são tanto as afeições de um determinado comportamento, contra aquilo que alguém praticou de errado, né? E nós poderíamos dizer, alguém fez aquilo, eu jamais faria aquilo. Aquela pessoa que praticou aquilo no passado, ou aquela pessoa que reagiu contra Deus daquela forma, eu jamais faria isto. Mas o teste é o quanto nós mesmos agimos diante da palavra que está sendo dirigida a nós para nos levar ao arrependimento verdadeiro. Esta é a grande questão aqui. Este é o ponto. O ponto-chave está aqui. Isto levou nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a afirmar no versículo 32, meus irmãos: enchei vós, pois, a medida de vossos pais. O que significa isto? Primeiro, a afirmação de nosso Senhor aqui tem uma dose de ironia. É como alguém que está dizendo, dê invasão aos seus corações, já que vocês estão com o intuito de me destruírem. Uma vez que vocês premeditam a minha morte, avancem com esse intuito. Que medida é esta que nosso Senhor Jesus Cristo tenta descrever? A medida aqui é a medida da culpa, da condenação, a qual eles estariam se sujeitando por perseguir e matar aquele que veio trazer a palavra de uma forma inédita, né? O próprio Deus que se fez homem trouxe a palavra e o chamado de arrependimento. A medida aqui se refere à culpa. A medida do pecado é a medida da culpa. Deus tem uma medida para tolerar a culpa, uma medida para tolerar a condenação. Sempre que historicamente, né, o pecado esteja se mostrando nas suas evidências de revolta contra a vontade do Senhor, a culpa de alguém, a culpa desta pessoa ainda não chegou à sua condição final. Por quê? Porque Deus precisa vindicar a sua justiça sobre a condição daquele estado, daquela pessoa, ou daquele grupo, ou daquela nação. Deus precisa vindicar a culpa. Deus opera de conformidade com uma justiça tão perfeita que o Antigo Testamento já havia feito a afirmação disto. Meus irmãos, em várias passagens bíblicas, isto nos leva a considerar uma das grandes questões teológicas de toda a palavra de Deus. Por que Deus imediatamente não destruiu ou não destrói alguém que se rebela contra Ele, que não aceita o seu chamado? Por que Deus não acaba com todos os que se opõem na história? Há tantas evidências disto. É porque sempre há uma medida de tolerância, de paciência, de chances dadas por Deus, até que a sua ira se manifeste de forma definitiva. Eu quero mostrar alguns exemplos para os irmãos, um exemplo pelo menos, em Gênesis capítulo 15, verso 16. Uma das questões mais deslocadas do seu próprio contexto bíblico na crítica que muitos fazem à religião do Antigo Testamento. Gênesis capítulo 15, verso 16. A profecia dada pelo Senhor ao seu servo Abraão, em Gênesis capítulo 15, verso 16. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Deus não ainda agiria conforme a consequência do pecado dos amorreus. Aqui a palavra originalmente é amoritas,
meus irmãos. É uma sinédoque em Gênesis, capítulo 15, para os versos 19 a 21. São 10 nações que os amorreus representam. Os amorreus ou amoritas é uma espécie de sinédoque para tentar mostrar como Deus iria agir com a sua justiça contra 10 nações. Talvez milhões de pessoas que se rebelaram de uma tal forma e entraram e se entregaram ao poder do pecado, que todas as piores aberrações do Antigo Testamento eles cometiam, todas as piores iniquidades, todas as piores coisas eles faziam para exatamente encher a medida de culpa, de iniquidade, para que o juízo de Deus se mostrasse. Isso explica, por exemplo, a morte como um juízo de Deus através da nação de Israel, que viria a matar multidões. Mas até aquele tempo de Abraão, a medida da iniquidade dos amorreus não havia sido ainda preenchida. Mas quase 400 anos ainda haveriam de se mostrariam necessários para que isso ocorresse. O Senhor deu um fim a milhões de pessoas das nações pagãs, porque eles praticavam os piores atos pecaminosos. Tudo que nós ouvimos hoje de ruim, de mais desastroso, de mais desumano, quanto a queimar seus filhos como sacrifício a Moloque, quanto a praticar toda espécie de pecado sexual, toda aberração sexual, meus irmãos, de forma inimaginável está aqui. Até que isto aconteça, o governo moral de Deus permitiria que eles utilizassem a terra, eles vivessem da terra, utilizassem, mas aquela terra pertencia ao Senhor e Ele daria ao seu povo dentro de pelo menos 400 anos. Isso mostra-nos que mesmo o pior estado de iniquidade, irmãos, a pior condição, o pior pecador, ainda assim possui um tempo. Ainda assim possui um tempo. O grande mistério aqui, a voltarmos para Mateus, é que o nosso Senhor Jesus Cristo lhes diga que façam isto. A ênfase no original grego é interessante, porque a ênfase é no pronome. Encham vocês. Encham vocês. A ênfase é no pronome, vocês. Enchei vós a medida de vossos pais. É enfático. O Senhor Jesus é irônico, né? Ele ironiza, mas ao mesmo tempo há aqui um mistério de como ele faz isto. Ao matá-lo, eles estavam servindo, de alguma forma, ao complementarem a medida de culpa de todas as pessoas que haviam chamado o povo de Israel, e o seu sangue fora derramado. Os seus antepassados muitas vezes resistiram ao Senhor, resistiram a Deus de toda e qualquer maneira. Este fator ainda não tinha sido totalmente definido na relação com a justiça de Deus, ainda não. E como nós estamos analisando esses ais, entendendo quando eu comecei com a introdução, relembrando isto, nós estamos analisando estes ais como um processo divino. Um processo divino havia sido aberto contra a nação de Israel, contra os escribas e fariseus, que ensinavam o erro, ensinavam o desvio, ensinavam a evitar a palavra de Deus, como os falsos profetas, os falsos líderes da nação no Antigo Testamento também o fizeram, desviando o povo da antiga aliança. E nós temos que entender que um dos grandes sinais de medidas de culpa a ser preenchida aqui, meus irmãos, encerra com um ai, o sétimo juízo, o sétimo ai. Um desses sinais é o agravo dessa condição. Quando nosso Senhor diz, por exemplo, no versículo 33, serpentes, raças de víboras, como escapareis da condenação do inferno?
pela linguagem de nosso Senhor Jesus Cristo, aqui é possível que Ele esteja aqui, meus irmãos, entregando aqueles homens ao juízo divino. Serpentes e raças de víboras denotam a natureza extremamente maléfica. Algumas vezes, no Antigo e no Novo Testamento, serpente e raças de víboras são metáforas para a condição extremamente perigosa que com o pecado se mostra, né? Serpente, a primeira no livro de Gênesis. Tem a primeira manifestação da serpente no livro de Gênesis, Satanás levando as pessoas a rejeitarem a palavra do Senhor, Adão e Eva, e conduzindo a humanidade exatamente para a rebelião contra a sua vontade. E aqui denotam serpentes e raças de víboras, essa natureza extremamente maléfica. É possível que haja aqui a ideia de que a natureza daquelas pessoas em relação aos seus pais é uma natureza que se agravou e muito, preenchendo essa medida de culpa e de condenação. Eu tomei a liberdade de ler alguma coisa sobre as víboras, sobre as serpentes, para tentar entender este conceito. Desde os tempos dos pais da igreja, surge a tentativa de entender algo sobre essa questão de serpente e víboras, quando o Senhor Jesus utiliza aqui. Porque nosso Senhor Jesus utiliza, por exemplo, a expressão raças de víboras. As serpentes venenosas são de 3 tipos. Aquelas que são as víboras ovíparas, as ovivíparas e as vivíparas. Não conheço muito disto. Mas uma das coisas que é interessante é que algumas serpentes colocam ovos. A sua ninhada vem a partir dos seus ovos. Outras gestam. Elas podem ter vários filhotes dentro delas, como eles são esguios, fininhos, uma cópia exata da serpente, mas bem pequenino. Mal dá para se perceber que aquela serpente está prenha. Então essas seriam as ovíparas, colocam os ovos. As ovivíparas são aquelas em que os ovos estão sendo gerados dentro delas. As vivíparas são aquelas que geram e colocam sem necessidade de um ovo. A grande diferença, e o que surgem metáforas e mais metáforas no mundo antigo, é que a serpente venenosa, quando é formada, ela é um dos únicos seres que já, de forma bem tenra, ela já nasce completa, já nasce até com veneno. Então isso explica porque algumas serpentes fêmeas devoram o macho para tentar alimentar, como alguns acreditam, para que elas mesmas não venham a morrer, o seu bebê comê-las por dentro. Então, meus irmãos, isso tudo aqui, eu estou falando em termos apenas para demonstrar qualquer ciência das víboras, não é essa a ideia. A ideia aqui é que nosso Senhor está usando essa linguagem para demonstrar quão terrível e quão maléfico é o estado degenerado ao longo de tantos séculos de pessoas que rejeitaram a palavra do Senhor a ponto de chegar o caso desses homens e eles terem que ser chamados dessa forma. A pergunta em si mesma aqui, por exemplo, é uma pergunta retórica. Alguém com este tipo de natureza e com esse histórico de pais que mataram, de antepassados, de vários antepassados que mataram os profetas do Senhor, e essas pessoas se tornam piores até do que aqueles homens, porque agora se defrontam com o próprio Filho de Deus. Estas pessoas, por acaso, não iriam para o inferno? É uma pergunta retórica. Elas sim irão para o inferno. Este é o grande juízo aqui.
Esta é a descrição de alguém, que conhece o coração. Ele não conhece apenas a aparência, ele conhece o coração e a sua tenaz resistência para a palavra de Deus. O mais impressionante, meus irmãos, na religiosidade de nossos dias, é que pouca ou quase, muito pouca gente ou quase ninguém conhece, meus irmãos, reconheça um Senhor Jesus Cristo bíblico que fale assim. O Senhor Jesus Cristo que denuncie de forma, antes de ir à cruz, o mal terrível de gerações envolvidas com religiosidade apenas externa e que rejeite a palavra de Deus. E também poucos reconheceriam aqui que o Jesus das Escrituras foi o Jesus que mais falou sobre o inferno do que ele falou sobre o céu. Nosso Senhor Jesus se preocupou mais a falar sobre o inferno. Aqui ele utiliza a palavra geena. Ele mais falou sobre o inferno, sobre a condenação. Estas pessoas que não têm uma visão bíblica de Jesus se surpreenderiam com todas essas questões. Porque aqui Jesus está sendo enfático contra um estado que exatamente foi esse estado que mais tentou impedir o conhecimento da verdade no mundo. Mais tentou impedir a palavra de Deus, mais tentou impedir que o Evangelho, já na vinda do próprio Filho de Deus, se manifestasse. E agora chegamos, irmãos, à conclusão dos ais, versos 34 a 36. Os versos 34 a 36 manifestam o encerramento desses juízos. O diferencial agora, todavia, é que a conclusão não vai apenas afetar os escribas e fariseus. O diferencial agora é que se estende à nação, à própria nação de Israel, que seguiram estes homens, seguiram estes ensinos. O que se está dizendo aqui, meus irmãos, no verso 34 a 36, é que há um mistério da providência divina em relação a esses estados. Novos mensageiros seriam enviados. Após a morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo enviaria. E Ele enviaria para que esse processo de culpa, essa medida da culpa fosse preenchida, da rejeição do Evangelho. Vejam o que diz o verso 34, por exemplo. Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. O primeiro mártir da igreja foi Estevão, e ele foi exatamente preciso em apontar para este fato aqui, exatamente de Mateus capítulo 23, quando ele fez a avaliação de todo o Antigo Testamento que se revolta contra a palavra do Senhor nos seus antepassados, a ponto de eles terem matado o Senhor Jesus Cristo e agora estarem perseguindo alguém enviado por ele, no caso Estevão. Vamos ver isto, irmãos? As palavras de Estevão, pouco antes de ser apedrejado, em Atos capítulo 7, versos 51 a 54. Vejam, por favor. Atos capítulo 7, versos 51 a 54. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Irmãos, esta é a medida da culpa, a qual nosso Senhor Jesus está se referindo aqui. Ela envolve uma realidade de um passado que está se manifestando no presente em outras pessoas que rejeitam o testemunho dos justos,
dos crentes justos e, sobretudo, o apelo da palavra de Deus por meio de todos que o Senhor enviou, chamando para um verdadeiro arrependimento. Como o verso 35 vai deixar mais claro ainda. Vejam, por favor, de Mateus 23. Para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Todos conhecem a história de Abel. Abel aqui é o Abel, irmão de Caim, no livro de Gênesis. Todos lembram dessa história. Nosso Senhor aqui está fazendo um apanhado histórico dos que se revoltaram contra a palavra do Senhor e contra o testemunho justo. Ele começa com Abel. Abel é o primeiro crente a ser morto por causa de sua vida justa, que impactava em relação ao seu irmão ímpio, Caim. O que incomodava tanto a Caim? Por que Caim teve que matar Abel? Exatamente por um ponto. Era o testemunho de Abel. Caim, surpreendam-se, Caim era religioso? Sim, Caim era religioso. Ele oferecia culto a Deus. E a sua revolta foi exatamente que Deus manifestou a ele o estado do seu coração e a sua oferta que não agradou a Deus, e Deus, como Senhor, a rejeita, e o estado do seu coração, o seu culto falso, o seu culto que não agradou a Deus, foi-lhe revelado, e ele odiou o culto verdadeiro sendo feito, que não era um culto apenas externo, era um culto do coração de alguém que teme a Deus, ama a Deus. Foi aceito o culto de Caim, de Abel, aliás. Vejam uma frase que é bem interessante, Gênesis capítulo 4, verso 7. A frase de Gênesis 4, verso 7, quando Deus dirige-se a Caim. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Basicamente significa aqui, meus irmãos, a ideia mesma é: apenas Deus sabe o que é certo. Se Deus não aceitou aquele culto, porque aquele culto nada tinha de verdadeiro. Apenas Deus sabe o que era certo, sabe o que é certo. E a adoração de Caim não era uma adoração verdadeira. O que ele tinha que fazer era humilhar-se, resistir ao pecado da inveja, do ódio, e ele teria que, arrependido, oferecer um culto que agradasse a Deus por fé. Certo de que Deus, pelo fato de Deus não estar se agradando daquele culto, não era o culto que agradava a Deus, então ele tinha que aceitar aquilo por fé. Deus sabe o que é o certo. Então, o fator problemático, todavia, na afirmação histórica de nosso Senhor Jesus, aqui voltando para o apanhado de nosso Senhor, é o que os intérpretes, entre os intérpretes, perguntar: quem é este Zacarias, filho de Baraquias? Existe uma série de estudos sobre isto. Eu vou oferecer aqui apenas os pontos principais e ir de imediato para o que é mais viável em aceitar aqui sobre a identidade deste profeta. Quem seria? Nas guerras judaicas de Flávio Josefo afirma que houve um Zacarias, filho de Baraquias, que morreu no templo. Mas poucos são os indícios de que Jesus estivesse falando realmente deste homem. O segundo é o profeta Zacarias, que tem o livro no Antigo Testamento com seu nome, Zacarias capítulo 1, verso 1, que fora filho de Baraquias. Diz ali: porém não há indícios na história de que este Zacarias é o Zacarias que ele teria morrido apedrejado no templo de alguma forma, porque ele falou da palavra do Senhor, chamando o povo ao arrependimento. Ao que tudo indica, irmãos, é possível dizer que este Zacarias, eu vou para a terceira opção, que é a que eu defendo. Ao que tudo indica, possivelmente este Zacarias é o Zacarias de 2 aos livros das Crônicas, capítulo 24, versos 20 e 22.
Os irmãos quiserem ver em suas Bíblias. Ao que tudo indica, é o Zacarias, o profeta, no segundo livro das Crônicas, capítulo 24, verso 20 a 22. Qual é o problema aqui? O grande problema é que ele é descrito como filho de Joiada, o sacerdote. Então, como nós poderíamos acreditar que possivelmente seria este Zacarias? A solução possível é que algumas vezes o pai é sinônimo de avô no Antigo Testamento, principalmente quando um personagem não é conhecido e o avô é conhecido e assume o lugar e a identidade histórica do pai. Por exemplo, Joiada morreu com 130 anos. É um dos profetas, é um dos sacerdotes no Antigo Testamento que morre com mais idade. É possível que ele tenha sido avô de Zacarias e que Baraquias tenha sido alguém que fora realmente o pai de Zacarias. Mas como não fora um personagem conhecido, é possível que nosso Senhor Jesus estivesse aqui citando o conhecimento da época. Ele não tinha tanta expressão quanto Joiada, e Joiada ficou conhecido então como sendo seu pai avô. Zacarias, se for realmente este personagem, Zacarias realmente morre, como nosso Senhor Jesus Cristo descreve aqui. Ele morre porque Joás e os príncipes do povo da aliança se desviaram do Senhor, após Joiada ter passado tanto tempo ensinando e cuidando de Joás, o rei, para que ele servisse ao Senhor. E quando ele segue o caminho dos príncipes do povo de Israel, ao morrer, apedrejado, vejam o que ele diz no verso 22, vejam a profecia de Zacarias. Ao morrer apedrejado, ele disse em 2 Crônicas, capítulo 24, verso 22, o Senhor o verá e o retribuirá. O Senhor está vendo. Ele vai retribuir. Quão sério é isto, irmãos? A história toda aqui está mostrando nosso Senhor Jesus Cristo, torna evidente que há uma medida de culpa em todas as gerações de pessoas que resistiram à palavra do Senhor, ao chamado da sua palavra, rejeitaram-na, vieram a maltratar e matar e perseguir aqueles que anunciavam a palavra do Senhor. Esta medida de culpa está sendo provocada com o envio de mensageiros. Há uma providência do Senhor Jesus que está enviando profetas para que essa medida, dentro da própria experiência com o povo de Israel, seja uma medida providente, que denuncie a sua culpa de rejeitar a sua palavra. O desfecho, no verso 36, irmãos, em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Ensina-nos aqui, já para terminarmos o capítulo 23, embora eu pense tratar deste assunto apenas no final, no próximo domingo, se o Senhor permitir. A ideia aqui é que possivelmente os sinais desse juízo de Deus contra o seu povo e contra os líderes de seu povo se daria com a destruição de Jerusalém. O assunto que termina o lamento de Jesus sobre Jerusalém no capítulo 23 e começa o capítulo 24 de Mateus com a sua profecia sobre essa destruição de Jerusalém. Então, ambos os líderes e povo de Israel, ambos seriam julgados pelo assassinato do próprio Filho de Deus, mas também pelo assassinato daqueles que o Senhor enviaria para pregar a sua palavra. São juízos que se mostrariam completos. Meus irmãos, que o Senhor agora nos abençoe e nos dê a sua preciosa graça para as lições que advirão. Vamos à primeira lição sobre esta passagem, irmãos. A primeira lição aqui é que a religião hipócrita tem como principal sinal a rejeição do poder da palavra em seu chamado para o arrependimento
sincero. A religião de aparências tem como seu principal sinal, o clímax aqui dos juízos mostram isso, de nosso Senhor. O clímax de nosso Senhor, dos seus juízos, recai exatamente sobre a grande resistência de uma religiosidade hipócrita à pregação e ao chamado para o arrependimento. Há toda uma longa linha sucessória na história. Nós temos aqui fatos históricos que denunciam que nosso Senhor Jesus Cristo repreende, afirma o juízo de Deus. Deus está desperto para o anúncio da sua palavra e para aqueles que rejeitam a sua palavra ao longo de tanto tempo. E é interessante que enquanto a palavra de Deus, e é por isso que ela é tão odiada, pensa-se que destruindo os profetas, os pregadores, os missionários, pensa-se então que vai se anular a realidade do que foi pregado. Mas é impressionante que são apenas meios. Pregadores são apenas instrumentos. É Deus que está enviando a sua mensagem, o seu chamado para o arrependimento. Mas é impressionante que é por isso que existe o ódio, porque enquanto a palavra de Deus não for pregada, a hipocrisia não é discernida. Ela não é discernida como um pecado extremamente grave, extremamente profundo. Porque, como nós bem vimos, em todos estes juízos, nosso Senhor está vindicando a justiça de Deus em relação a um estado de um coração não renovado, que afirma não precisar de arrependimento, afirma não precisar de perdão, de justiça, de misericórdia, de graça. Meus irmãos, quão impressionante é que haja tanto sangue derramado nas Escrituras. Um dos grandes exemplos de sangue derramado é exatamente por perseguição, ódio. Os irmãos vejam que os dentes rilhavam, né, daqueles que mataram Estevão, apedrejado. Principalmente para que a palavra de Deus não se mostre, ela não seja pregada, ela não seja ensinada, ela não seja testemunhada em relação ao estado dos corações. Meus irmãos, nós dificilmente ouvimos pregações sobre este tipo de porção bíblica. Dificilmente ouvimos pregações, porque na realidade a própria religião hoje se tornou um princípio de ocultar a manifestação da verdade, para que os males de uma religiosidade hipócrita que se afasta da palavra não venham à tona. Isso vai nos levar, meus irmãos, à segunda lição. A segunda lição é que há sempre uma medida de culpa a ser preenchida antes que o juízo de Deus recaia sobre pessoas, famílias, igrejas e nações que rejeitam a pregação do Evangelho bíblico. Eu fiz aqui um resumo breve nessa segunda lição, porque nós temos aqui no caso do antigo Israel e temos no caso do Novo Testamento os mesmos exemplos. Nós temos uma justiça que vai recair sobre pessoas individuais, sobre funções, sobre famílias, sobre a igreja do Antigo Testamento. A medida de culpa vai achá-la. E nações para as quais o Senhor Jesus envia os seus pregadores, o anúncio do seu reino. Os judeus e os líderes de Israel, meus irmãos, preenchem a medida da culpa da rejeição do Evangelho. Mas como nós bem vimos, esta é uma experiência velada. Até hoje os judeus continuam sendo religiosos. Até hoje eles continuam, meus irmãos, rejeitando também o chamado do Evangelho. Eles acreditam ser justos, acreditam que são santos, separados por Deus. Porém, nosso Senhor Jesus Cristo está vindicando aqui exatamente a justiça divina contra toda a rejeição do Evangelho vindo ao mundo. Eles acreditavam não precisar de renovação nos seus corações.
não precisar de arrependimento. E nós vemos nas Escrituras que eles acreditavam que eles tinham a justiça que poderia agradar a Deus. Eu vou mostrar para os irmãos esse extraordinário texto, Romanos capítulo 10, verso 3 e 4. Um texto altamente instrutivo, irmãos. Romanos capítulo 10, verso 3 e 4. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Este é o exato diagnóstico da religião hipócrita. Pessoas acreditarem que ainda há algo bom nelas, ainda há algo que Deus vai achar e vai se manifestar nelas, que Deus se agradará delas, que elas, no fundo, são melhores do que outras pessoas, como os judeus da antiga aliança, irmãos. E como os judeus deturparam a religião, se tornaram formalistas por causa disto, pessoas sem vida espiritual, apenas como uma religião aparente, distanciados da verdade, criando sempre um modo de rejeitar a palavra de Deus, para não se arrependerem. Meus irmãos, Deus está vindicando a sua justiça por meio do Evangelho. Deus está vindicando a sua justiça por meio do Evangelho, autenticando a sua palavra. O Evangelho está denunciando, por exemplo, os corações, está manifestando que a justiça do homem, que o homem acredita possuir, não é uma justiça verdadeira, é uma justiça impura, imunda, que Deus não aceitará, que apenas a justiça revelada em seu Filho, a justiça que Deus pode dar ao pecador arrependido, por meio da fé. A verdadeira renovação do homem pecaminoso em um homem justo só se dá por meio de Jesus Cristo, o Senhor da glória. Mesmo o melhor religioso é a pessoa mais tendente, sem salvação, é a pessoa mais tendente à hipocrisia. Quantas pessoas, irmãos e amigos, quantas pessoas não estão resistindo à palavra do Senhor, exatamente hoje? Elas estão dentro das igrejas. Quantas pessoas não têm resistido à palavra do Senhor dentro de muitos ministérios hoje, em muitas igrejas evangélicas? Quantas vezes o caso da resistência não se passa de pais para filhos dentro de muitas igrejas chamadas evangélicas, denominadas evangélicas? Quantas vezes a resistência não está exatamente em famílias que ouvem a palavra todo o tempo, ou de alguma forma também fazem como os fariseus e os escribas, tentando evitar que a palavra possa operar. A coisa que mais nós precisamos hoje em dia, irmãos, é ouvir o anúncio e o chamado do Evangelho. Mas nós precisamos. Hebreus capítulo 4, verso 7. O autor da carta aos Hebreus lembra o que aconteceu com os crentes, com aqueles que foram chamados no Antigo Testamento, mas não foram salvos. Hebreus capítulo 4 diz que o que eles ouviram não foi acompanhado de fé. E no versículo 7, ainda no capítulo 4, ao afirmar um texto próprio do Antigo Testamento, o autor da carta aos Hebreus afirma: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Vamos então, irmãos, à última lição, terceira lição. Eu quero colocar a terceira lição na forma de uma questão das mais cruciais para todos nós esta noite. A questão que vai ser colocada aqui, que nós devemos perguntar a nós mesmos, é: a verdadeira obra da graça tem produzido marcas e frutos de renovação espiritual e de um novo relacionamento com Deus, no nosso caso? A verdadeira obra da graça tem se manifestado a nós, tem levado a um
uma transformação interna do coração. Isso é real, meus irmãos? Os 7 juízos contra a hipocrisia de uma geração que rejeitou o próprio Filho de Deus. Meus irmãos e meus amigos, também deve ser um sinal para que busquemos resposta no Evangelho da graça. Qual é o principal disto tudo? Qual é a questão exata aqui? Qual é a questão de vida ou de morte? Por que nosso Senhor precisou usar tão profundamente esta linguagem e declarar a condição de uma nação que resistia ao Senhor, tanto na sua palavra no Antigo Testamento, quanto rejeitou o seu filho? Qual é a questão principal? A questão mais importante, central, não é se nós temos uma religião bonita. Não é se nós temos uma igreja para irmos de uma vez por outra. A questão não é esta. A questão não é se nós gostamos de cânticos agradáveis, cânticos espirituais, ou se nós possuímos exemplares de Bíblias e até nós lemos estes exemplares. A questão não é esta. Eu lhe direi que a questão não é nem se você ora. Tudo isto pode ser algo externo. Tudo isso pode ser algo da boca para fora. A questão central é se o nosso coração foi circuncidado pela obra e pelo poder do Espírito Santo. Essa é que é a grande questão. Se a nossa impureza interior foi removida por uma obra do Espírito Santo, trazendo Jesus e mostrando a sua justiça e nos levando ao arrependimento. Essa é a grande questão. Se fomos renovados pela graça, pelo poder do Senhor, pela justiça que só o Filho de Deus pode dar. É por isso que a palavra de Deus que afirma que é justiça pela fé. Porque nós não temos inerentemente a nós. É dada a nós, por graça, por misericórdia. Essa é a grande questão. Se o nosso coração foi circuncidado pelo Espírito Santo. Vamos orar, irmãos. Vamos orar ao Senhor.